Tão importante, o fruto do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos falar do versículo 16, vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 25. Amém? Amém. Glória a Deus. Que noite especial, irmãos. Eu creio que Deus vai falar conosco, vai nos limpar, para que as árvores, que somos cada um de nós, diante do Senhor, venha a produzir mais fruto na presença dEle. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, com seus apetites. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Mas chegou o momento, Pai, da semeadura da Tua palavra, Pai. E que esta semente que vai ser semeada nesta noite possa encontrar, Pai, corações, Senhor, abertos, Pai. Para que esta mensagem, Senhor, que vai ser pregada possa produzir, Pai, verdadeiramente o fruto digno de arrependimento. Que possamos produzir o fruto do Espírito, Pai. Aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, Pai, repreendemos toda intenção do inimigo em roubar esta semente, em nome de Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, esteja no controle, esteja, Pai, cuidando para que, Senhor, cada vida aqui seja abençoada nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém, amém. Amados, Deus usa muitas ilustrações na sua palavra para demonstrar o que acontece no processo da salvação. Isso é uma verdade. E Deus nos mostra, desde o momento que nós nascemos na presença dEle, até o momento da frutificação. Porque o Senhor não te chamou só para você um dia levantar as suas mãos para Jesus e estar arrolado no hall de membros de uma igreja. O Senhor te escolheu para que você dê o fruto e que o teu fruto possa permanecer. João Batista pregou muito sobre o batismo de arrependimento, sobre o fruto digno de arrependimento. Depois Jesus veio também profundamente falando em Mateus 7, Lucas 13, João 15, falando sobre o fruto. E agora Paulo, ele aprofunda na sua carta aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, falando desse assunto. E todos esses textos, a máxima, eu quero que você entenda, guarde isso nessa noite. Em todos os textos da Bíblia, que a Bíblia fala sobre fruto, a máxima é: se não dermos fruto, estaremos ocupando a terra inutilmente. Deus nos plantou na sua presença para que venhamos a dar fruto. Fruto digno de arrependimento. E nessa noite em especial, nós vamos falar do fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Essas 9 qualidades, essas 9 virtudes do Espírito Santo na nossa vida, que vão sendo geradas através do Espírito Santo, da nossa obediência a Deus, da nossa perseverança na presença do Senhor, e isso nos faz ficar ao longo do tempo parecidos com Jesus. Quem quer ficar parecido com Jesus? Amém? À medida que permitimos o Espírito Santo governar a nossa vida, nós vamos alcançando o coração e a mente de Cristo. Aleluia! E o fruto aqui, irmãos, eu quero falar, na verdade, eles não são só, o fruto não são as obras. Mas quando a Bíblia fala aqui de Gálatas capítulo 5 de fruto do Espírito, está relacionada a um novo caráter e uma nova conduta. É o fruto do Espírito.
ele precisa ser produzido dentro de nós. Na parábola do semeador, irmãos, em Lucas 8, 10 a 15, o Senhor fala de vários tipos de solo. Mas é interessante que Jesus termina essa parábola dizendo que a semente que caiu em boa terra, essa vingou e deu fruto, simbolizando a pessoa que ouviu a palavra, reteu a palavra e frutificou com perseverança. Meus irmãos, nós já estamos vivendo os últimos dias. Mais precisamente, o período do início das dores. Então nós precisamos entender que se nós não perseverarmos, nós não seremos salvos. Se você e eu não perseverarmos, se nós não perseverarmos na palavra, se nós não nos colocarmos para produzir o fruto do Espírito Santo, nós não chegaremos ao céu. Mas pela fé eu posso ver aqui uma igreja que tem lutado bravamente para produzir o fruto do Espírito Santo. E a pergunta é: que tipo de solo nós temos sido? Nós precisamos ser a boa terra, irmãos, a qual a divina semente, que é a palavra, possa recair no solo do nosso coração e venha frutificar. Eu quero dizer para os irmãos que a maneira que nós obedecemos a Deus vai determinar a velocidade da nossa frutificação. Como é que você tem obedecido a Deus? Você tem sido aquele crente que só lê a Bíblia de vez em quando, que só ora de vez em quando? Você tem sido aquele cristão que quando você sente alguma coisa, um arrepio, né? Aquele calor no pescoço, aí você adora, aí é aí que você vai louvar? Ou você tem sido um verdadeiro adorador? Você tem adorado a Deus em todo o tempo? Você tem permitido que a palavra de Deus venha reger verdadeiramente a tua vida? Dons nós recebemos de Deus pela fé, mas o fruto fala de treinamento. O fruto do Espírito fala de treinamento, ou seja, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida com o nosso consentimento. É uma parceria entre Deus e nós. Esse fruto nasce, esse fruto aparece, as virtudes vão aparecer à medida que nós permitimos que o Espírito Santo governe cada vez mais a nossa vida. Você recebe essa palavra? Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Por isso, em Gálatas 5, 16 a 26, Paulo fala daqueles que são guiados pela vontade da carne e também por aqueles que andam no Espírito. Eu quero afirmar que só pode produzir o fruto do Espírito aqueles que já nasceram de novo. O mundo não consegue produzir o fruto do Espírito. As pessoas que estão lá fora necessitam de Jesus, como nós também necessitávamos e continuamos necessitando. Mas a igreja, fala para o seu irmão, você, eu, nós podemos produzir o fruto do Espírito Santo. Aleluia! Então o objetivo do fruto é nos tornar parecidos com Jesus. Por quê? Porque aquele que já nasceu de Deus não pode ficar na prática do pecado. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então dentro de nós o Senhor colocou a divina semente. Dentro de nós, dentro da terra do teu coração, você não vê, mas tem uma divina semente aí, que se você permitir essa semente crescer, ser, não é? Vamos dizer assim, regada pela palavra, receber a iluminação de Deus, ter o contato com esse agricultor maravilhoso, você vai produzir o fruto digno de arrependimento. Você vai produzir o fruto do Espírito. Aleluia! Nós somos árvores boas. Você pode dizer, eu sou uma árvore boa. Aleluia! Agora, irmãos, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele está sobre nós. O mesmo Espírito. Olha que coisa interessante, maravilhosa. E isso nos leva à compreensão que deve haver um equilíbrio entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. O fruto do Espírito nos chama a essa realidade. O que você prega, o que você transparece para as pessoas é aquilo que você está vivendo, porque Jesus, além da unção, além dele ser guiado pelo Espírito Santo, ele também manifestava as virtudes de Deus. Aleluia! Vamos lá em Atos 10, 38, você vai ver. Olha que versículo lindo a Bíblia nos apresenta acerca de Jesus. E eu quero, irmãos, ficar parecido com Jesus. Amém? Irmão, tomaram um cafezinho? Amém. Amém? Antes de sair de casa, ó, tinha um café também aqui no final do batismo. Amém? Olha aí que benção. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte
fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então presta atenção comigo, Jesus tinha unção, mas ele dava o fruto. Nós precisamos da unção, mas precisamos do fruto. Conta a história, irmãos, que em determinado dia, um famoso estadista indiano, chamado Mahatma Gandhi, um líder estadista e também religioso, ele foi convidado para ir numa igreja evangélica lá na Inglaterra. E aí ele teve essa consciência naquele momento, e ele foi. E enquanto o culto estava acontecendo, ele estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo, em tudo aquilo que era dito. E ao final daquele culto, percebia-se, isso é uma história real, ao final daquele culto, ele estava visivelmente transtornado pelo que ele observou, pelo que ele ouvia. E aí um irmão perguntou: e aí, o senhor gostou? Não é? Porque era um líder religioso, um estadista, estava visitando uma igreja, como se hoje alguém muito importante, até mesmo um líder religioso, entrasse aqui nessa igreja. E aí o irmãozinho foi até Mahatma Gandhi, uma história real, e perguntou: e aí, o senhor gostou do culto? E aí Mahatma Gandhi falou: o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo eu não quero. Meu Deus do céu. Foi um choque de realidade para aquela igreja, irmãos. Por quê? Porque na certa aquela igreja estava pregando uma coisa, aqueles irmãos estavam pregando, anunciando um Jesus que eles não estavam vivendo. E frutificar, irmãos, é uma necessidade urgente para a igreja. Você pode falar para o seu irmão: frutificar é uma necessidade urgente para a igreja. Se quisermos passar pela porta estreita, irmãos, se quisermos passar pelo caminho apertado, nós precisaremos sujeitar a nossa vida, as nossas opiniões, o nosso pensamento, tudo aquilo que nós somos, nós precisaremos dispor ao governo de Deus. Isso é o cristianismo. Quando nós somos chamados de cristãos, significa que você e eu somos pequenos cristos. Nós deveríamos ser as cópias de Jesus nessa terra. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a bondade de Deus, enxergar a misericórdia do Senhor, enxergar sobretudo o amor de Deus, porque Jesus veio para revelar o amor de Deus às pessoas. Você e eu precisamos revelar o amor de Deus às pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo nesse processo. Irmãos, não é pela nossa força, não será pelo nosso tempo de convertido, não será pelo nosso currículo lá fora que nós vamos conseguir o nosso aperfeiçoamento na presença do Senhor. Esse aperfeiçoamento, a produção do fruto, depende da nossa sujeição ao Senhor. E quantos aqui querem se sujeitar a Deus, digam amém. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo nesse processo, irmãos. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Jesus, quando ele preparou os seus discípulos para aquele momento em que ele seria preso, entregue às autoridades, morto e crucificado e morto, a Bíblia diz do capítulo 14 ao capítulo 17, Jesus vem preparando o coração daqueles discípulos. E nós podemos imaginar o quanto aqueles homens estavam já se sentindo, começando a se sentir órfãos, mesmo Jesus ainda não tendo sido preso e morto. Porque Jesus havia deixado claro que ele teria que ser entregue e morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus deixou uma promessa em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida quem nos faz produzir o fruto do Espírito Santo. Ele só precisa do teu sim. Você pode falar para Jesus nessa noite? Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. É isso que ele quer ouvir. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir pela nossa força, mas na força do Senhor, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Aleluia. À medida que lermos e meditarmos na palavra, à medida que orarmos, à medida que louvarmos e adorarmos a Deus, buscando a santificação, a comunhão com Deus e com os irmãos, esse fruto vai sendo produzido. Não sei se você já fez aquela experiência lá da escola fundamental de colocar o feijãozinho no algodãozinho molhado. Quem já fez essa experiência? Não é? É o clássico, é verdade. Você bota lá o feijãozinho no início do dia, e já no dia seguinte, de repente ele se rompe. Aí mais um pouquinho sai aquele caulezinho, e vai. Daqui a pouco você fica impressionado como acontece a germinação daquela semente. Como aquele grãozinho vai se tornando em algo maravilhoso. Porque de uma semente, irmãos,
você vai alimentar uma multidão, você pode alimentar uma multidão. A divina semente que foi plantada na tua vida é para que você faça bem a tua própria vida, aqueles que te cercam, mas especialmente ao teu próximo também, que você não conhece. É para isso que nós somos crentes. Onde nós passamos, nós carregamos conosco a glória de Deus. Você viu lá em Atos 10:38, aonde Jesus ia, ele ia fazendo bem. Jesus não piorava os ambientes, Jesus não deixava o ambiente mais pesado, não. Jesus era a bênção onde quer que ele passasse, aleluia. Então dar muito fruto é uma condição imposta por Jesus aos seus discípulos. Nós precisamos dar muito fruto. Embora os dons espirituais sejam muito importantes para a edificação da igreja, irmãos, a evidência real da salvação não são os dons, é o fruto. Diga, não são os dons, é o fruto. Né? Recorrentemente a gente lembra da igreja de Corinto. Lá tinha profecia, lá tinha visão, lá tinha interpretação de línguas, lá tinha os dons, não é? Acontecendo de uma forma tremenda naquela igreja. Mas faltava o caráter cristão, faltava o fruto do Espírito. Aqueles irmãos ainda viviam governados pelas paixões da sua carne, pelos apetites da sua carne. E aí Paulo chega a dizer para aqueles crentes de Corinto, né? Em 1 Coríntios 3:1, vocês são crentes carnais. Meu Deus do céu. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir do meu Jesus. Você é uma bênção. Você pode falar para o seu irmão, se tu é uma bênção. Aleluia. Lamentavelmente, irmãos, quando deixamos de frutificar para Deus, as trevas avançam na nossa vida. Porque nós somos um território espiritual. Nós somos casa espiritual. Jesus nos fez templos do Espírito Santo. Então, à medida que nós permitimos o Senhor agir na nossa vida, vamos nos enchendo das coisas de Deus, o inimigo ele vai recuando. Quando você bota louvor, quando você adora, quando você lê a Bíblia, quando você acorda naquela manhã, daquele dia, se dispondo a obedecer, se dispondo a dizer não para o pecado, o fruto vai sendo gerado. De repente vem a virtude, de repente vem a longanimidade, de repente vem a bondade, de repente vem o amor, enfim, você vai frutificando para Deus. É possível gerarmos o fruto do Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, ele já habita. Se você é a igreja do Senhor, se você é filho, filha de Deus, você já está selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus escolhia algumas pessoas do seu povo para realizar grandes obras. Deus escolhia, de repente, pessoas especiais do seu povo para grandes obras. Mas no tempo da igreja, no tempo da graça, a Bíblia diz que a promessa do derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Você pode dizer, o Espírito Santo já veio. Ih, irmãos, os irmãos estão dormindo? Aleluia. Meu Deus do céu, só eu que estou animado aqui nessa noite? Jesus, está frio? Não, né? Tá bom, tá gostoso. Então, o Espírito Santo já veio, irmãos. É Ele, através dele que a igreja se movimenta nesse mundo. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Jesus disponibilizou o batismo com o Espírito Santo para a igreja. Jesus concedeu os dons espirituais para a edificação da igreja. Mas Jesus nos lembra nessa noite, a igreja precisa frutificar. Aleluia. Nós precisamos frutificar, irmãos, porque é isso que vai fazer a diferença, especialmente lá fora. Ser crente aqui dentro é mais fácil, porque nós já nos amamos, né? Nós estamos servindo ao mesmo Deus, nós estamos debaixo dessa atmosfera maravilhosa do Espírito. Mas e lá fora? As pessoas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. E isso é o que Deus espera de nós. Em Cristo estamos capacitados a frutificar em todas as estações da nossa vida. Nessa quarta-feira agora, eu lembrei, irmãos, aqui durante a aula sobre Ruth e Noemi, né, na primeira aula, sobre os judeus que estavam na Babilônia. Lembram lá do cativeiro? Quanto tempo o povo ficou na Babilônia? 70 anos. Você imagina, 70 anos numa terra estranha. Mas era a permissão de Deus. E muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida que nós não gostamos, mas é necessário. E é no tempo da dificuldade que nós também precisamos frutificar. Os judeus na Babilônia, irmãos, não queriam frutificar para Deus. O Salmo 137:4 diz que como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Era como se eles estivessem dizendo assim, Senhor,
Ah, Senhor Jeová, como nós vamos louvar aqui? Nós estamos longe da tua casa, nós estamos longe de Jerusalém. E assim muitos crentes, quando estão enfrentando provas, quando estão enfrentando um tempo de escassez, de dificuldade na sua vida, tem muito crente que só consegue louvar no tempo da bonança, só consegue louvar na casa de Deus, só consegue adorar se estiver junto com outro irmão, não conseguem cantar em terra estranha, não conseguem exercer a sua fé em meio às dificuldades. Mas hoje o Senhor te lembra que você está capacitado em Cristo a frutificar em tempos de dificuldade. Aleluia! Oh, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, irmãos. Eu faço visita no Cardoso Fontes, eu e minha esposa, a capelania lá já vai para 13 anos. E lá nós vemos também muitos crentes internados. A vontade permissiva de Deus acontecendo também sobre a vida de muitos crentes. Muitos ficam lá quietinhos, não estão compreendendo o propósito de estarem lá, de evangelizar, de dar testemunho. Mas outros, muitas vezes nós chegamos nas enfermarias, eles estão de pé pregando Jesus. Você imagina como Paulo e Silas naquela prisão cantavam e louvavam a Deus em meio às suas dificuldades. Será que você pode glorificar o Senhor nessa noite? Será que você pode entender que nesse turbilhão talvez que você esteja vivendo, você precisa frutificar? Aleluia! A força necessária para vencermos o pecado, irmãos, não está em nós. Eu preciso repetir isso nessa noite. Gálatas 5,17, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Por isso que Paulo, antes de apresentar o fruto, ele fala das obras da carne, para mostrar a realidade que dentro de nós existe uma dualidade, existe uma luta da nossa carne contra o nosso espírito, para que ele não adore a Deus, para que ele não se submeta a Deus. Você pode dizer, sem Jesus, eu nada sou. Amém? Agora eu vou dizer, sem Jesus o fruto é falso. Sem fruto, a liberdade vira escravidão. As pessoas que estão lá fora, se dizendo de Jesus, se dizendo cristãs, se dizendo evangélicos, mas que não vivem o evangelho, elas não estão dando o fruto verdadeiro, porque nós fomos chamados para a liberdade, e a liberdade na presença de Deus, irmãos, é observar a palavra do Senhor, é viver segundo a palavra. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém realizar. Você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode perguntar, Senhor, convém que eu faça isso? Convém que eu não faça isso? Você agora pode consultar a Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Lá fora, irmãos, o mundo está sendo controlado pela força do pecado, mas o crente é conduzido pelo Espírito de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus aí? Amém? Nós estamos vendo aí como está, irmãos, o mundo espiritual agindo nessas Olimpíadas. Como o mundo sem Deus, aqueles que não temem a Deus, estão tentando abalar, não é? Torcer as verdades de Deus, ofender o cristianismo, ofender, né, perverter passagens da Bíblia, situações das quais o próprio Jesus vivenciou como a última ceia, a ceia do Senhor. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, ele não se conforma com este mundo, mas ele se deixa transformar pela renovação da sua mente. Aleluia! Oh, glória a Deus! A primeira citação bíblica da palavra fruto está lá em Gênesis 1:11, onde Deus diz, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então nós cremos num Deus que criou todas as coisas, criou as ervas verdes, as árvores e os frutos, para que através dessa criação com relação às ervas e os vegetais, houvesse a perpetuação das espécies vegetais. E isso se dá através do fruto, porque no fruto está a semente. Presta atenção, no fruto está a semente. Quando você frutifica, você está semeando na tua vida e na vida do teu próximo. Na vida das pessoas que não têm Jesus especialmente. Deus, aleluia, para germinar as sementes, um dia que elas serão árvores, elas terão de estar plantadas e precisarão receber água e iluminação. Como é que você e eu queremos frutificar se nós não temos contato com a palavra? Né? Se nós escolhemos o culto, se nós escolhemos o louvor, se nós, enfim, irmãos, quantas pessoas, né, têm esse tipo de comportamento que ainda não amadureceram na fé, mas Deus está nos dizendo, irmãos, nessa noite, que sem a palavra e sem a luz de Deus na nossa vida, não haverá fruto e nem semente.
Gênesis 1, 29, olha só o que diz a Bíblia. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Aí eu fiquei pensando nesses textos, né? Imaginando realmente o Senhor criando ali as ervas, criando os vegetais. E eu lembrei, eu percebi, né? O Espírito Santo me mostrou que nenhuma árvore frutífera se alimenta do seu próprio fruto. Nenhuma árvore frutífera se alimenta do seu próprio fruto. Mas a produção de frutos garante a perpetuação da espécie daquela árvore. Quando você frutifica, quando o cristão frutifica no Espírito, dá para Deus, né? Ele concede ao Senhor essas novas virtudes através do fruto do Espírito, ele está perpetuando o Evangelho sobre a face dessa terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque, irmãos, o inimigo, o que é do inimigo perpetua com muita facilidade. Você sabe que a mentira, ela tem um poder de alcançar com uma velocidade muito maior do que a verdade. Porque a mentira tem os servos da mentira, tem aqueles que patrocinam a mentira, mas nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. Oh, Jesus te levanta nessa noite para que você possa, irmãos, ser sacudido no teu espírito e produzir o fruto do Espírito. Aleluia! Quando Jesus, em João 15, ele fala sobre a videira e os ramos, ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Vamos lá em João 15. Aleluia! E o meu tablet aqui deu um tilt. Misericórdia. Deixa eu sair e voltar. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso, porque a Bíblia, ela nos mostra em detalhes essa obra poderosa que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Deixa eu me achar agora aqui. Aleluia. João 15, versículo 2. Vamos ler. A partir do 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, o segredo é permanecermos em Jesus. Se você for aqui, né, no nosso jardim aqui da Assembleia de Deus Alto Moriá, e cortar um galho ali da jabuticabeira, ou da pocã, né, enfim, de qualquer árvore nossa aí, da cerola, e você isolar aquele ramo da árvore principal, né, do tronco principal, aquele ramo ele vai secar, e muito menos ele não vai conseguir dar fruto. Mas quando você rega aquela árvore, quando você cuida, quando você aduba aquela árvore, quando o agricultor vem, né? Quando o pastor João, mas agora no sentido espiritual, quando Jesus vem, né? E começa a trabalhar na nossa vida, você vai dar um fruto maravilhoso, irmãos. Você não vai ter só folha não, porque tem muito crente que tem beleza. É aquela árvore frondosa, né? Que você olha assim, dá uma sombra maravilhosa. Mas Deus não te chamou só para dar sombra e refresco. Deus te chamou para dar fruto. Aleluia! Oh, glória a teu nome, Senhor. E o que é esse fruto, irmãos? Gálatas 5. Vamos lá, para você poder ver. Gálatas 5. 22 a 23. A Bíblia fala com muita propriedade. O que é o fruto do Espírito? Presta atenção no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Então perceba que são virtudes que Jesus já preparou para quem já recebeu um coração novo. Quem já recebeu um novo coração aí? Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Oh, irmãos, esse coração é exatamente oposto ao nosso coração antes de Jesus. Porque o coração antes de Jesus, ele era dominado pelo que diz o versículo 19 ao versículo 21, pelas obras da carne. Por isso que a tua companhia, a minha companhia, não podem mais ser as pessoas que são dominadas pelas obras da carne. Quem promove a injustiça, presta atenção, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o dolo, a malignidade, aqueles que difamam, que caluniam, que são aborrecidos de Deus, que são insolentes, que são soberbos, presunçosos, inventores de males, que não obedecem aos seus pais, são insensatos, não têm afeição natural, são pérfidos e agem sem misericórdia. São pessoas das quais, olha, nós temos que só evangelizá-las, levar o amor de Deus a elas, mas essas pessoas não podem ser a tua companhia. Pastor, mas agora então eu vou ter que sair do mundo? Não, você vai ter lá o seu trabalho, você vai conviver com pessoas de todos os credos, de todo tipo de formação, com todos os costumes e tradições diferentes, mas se não servirem a Deus, Jesus falou que a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se não servirem a Deus, são apenas seus colegas de trabalho. Você vai apresentar Jesus, você vai amar, você vai ajudar, você vai estender a mão quando necessitarem, mas são apenas colegas de trabalho. Você pode dar glória a Deus? Doído, mas vamos dar glória a Deus, né, irmãos? A verdade é essa. Nós não podemos confundir quem são nossos colegas e quem são os nossos amigos. Deus quer que agora, irmãos, nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus agora quer que você resplandeça como o astro, como luzeiros neste mundo. Então, se você estiver perto de alguém que promove as obras da carne, o fruto do Espírito ele não nasce, ele não aparece. Você não vai conseguir frutificar para Deus. Vamos lá em Gálatas 5,19. Olha o que Paulo fala, o que são as obras da carne. São conhecidas e são, olha aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí, estudando sobre isso, né, normalmente nós separamos em blocos. O primeiro grupo que você não pode, né, produzir essas obras da carne, nem se envolver com pessoas que praticam isso, os pecados sexuais. Em primeiro lugar, a prostituição, irmãos. São todos os relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Ou seja, por exemplo, quando o pecado tenta atingir uma família, um casamento através do adultério, da fornicação, da relação sexual ilícita, do incesto, das relações sexuais condenadas por Deus. Mas Paulo vem falando, ele fala mais um pouquinho da impureza, irmãos. A impureza é um termo que se refere à impureza moral e abrange a impureza dos olhos. Acho que é o Billy Graham que diz, olha, que a primeira olhada, às vezes o homem vai dar, né? Porque de repente passou na sua frente, você vai olhar. Agora a segunda olhada já é, irmãos, é desejo do coração. Jesus falou, né, que as coisas, os males acontecem dentro do coração do homem. Então nessa noite, se nós queremos produzir, quem quer produzir o fruto do Espírito Santo? Nós temos que tomar cuidado com isso, irmão, com a impureza, né? Nós temos que tomar cuidado com a lascívia, que é literalmente a libertinagem sexual, ou a devassidão, apontando para todas as práticas libertinas contrárias a Deus, né? São todas as situações erradas envolvendo pessoas e até animais. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Tem programação para tudo, tem site para tudo, tem coisas erradas para tudo. E o cristão tem que fugir disso. Nós temos que fugir da impureza. Fala para o seu irmão, fuja da impureza. Amém. Agora a segunda categoria das obras da carne, os pecados religiosos, irmãos. É representado pela idolatria e pelas feitiçarias, de Gálatas 5:20, a parte A. Esses pecados representam ofensas a Deus através da realidade do culto estranho ao Senhor. Você se converteu, você veio da onde? De qual matriz de fé? De repente você era idólatra, você cultuava um ídolo,
né? De repente você servia ao inimigo, servia a entidades, né? Servia a algum tipo de senhor com letra minúscula. Mas quando Jesus chegou na tua vida, Ele te libertou do poder das trevas. Quem recebe essa palavra? Você já está livre, irmãos. Então não volte para onde o Senhor te libertou. Aleluia. Isso envolve também a adoração falsa a deuses feitos pela mão do homem e pelo uso de feitiçarias, que aponta também para o uso de remédios ou drogas com propósitos mágicos. Infelizmente também tem muitas religiões crescendo no Brasil que fazem uso de determinados coquetéis, que fazem uso de determinadas misturas, né, que eles fazem durante os seus cultos para que as pessoas venham tomar. E depois o grupo dos pecados sociais, irmãos. Gálatas 5:20, a parte B e o versículo 21. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Irmãos, esses pecados nós temos que correr disso. Deus nos chamou para a paz. Sabe qual tem que ser a tua fama onde você mora, onde você trabalha? E aquele irmão Luquinhas, um homem pacífico. Ou a irmã Juliana, uma mulher de Deus, pacífica, amorosa, bondosa. Uma pessoa que você pode chegar que não vai ser recebido com a cara feia. Irmãos, quem gosta de ser bem tratado, diga amém. Amém? Amém? Irmão, Jesus, quando nos recebeu, Ele não nos acusou. Ele nos recebeu de braços abertos. Muito pelo contrário, Ele nos perdoou. Ele não questionou o que fazíamos. Ele simplesmente falou para nós e fala até hoje na sua palavra: olha, eu te libertei, agora vai e não peques mais. Jesus fala isso para nós nessa noite. Vá e não peques mais. Você pode falar para o seu irmão: vá e não peques mais. Aleluia. Então, exatamente, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções e as invejas não podem fazer parte da nossa vida. E por último, nós temos os pecados pessoais, irmãos. E isso aí, às vezes, o crente se enquadra, né? Muitos de nós. Glutonaria. Meu Deus, qual é a fama do cristão por aí afora? Ó. Ó. Esse pessoal come bem, né? Dizem até que as casas de festa já sabem dessa fama, né? Ih, é festa de crente? Eles comem bem. Então, irmãos, olha, Paulo fala: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Irmãos, normalmente quando aparecem essas obras da carne na nossa vida, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, elas aparecem quando existem abusos ou falta de domínio próprio da nossa parte. Especialmente os irmãos que possuem limitações por causa de saúde. Você vai ao mercado, né? Então se você não pode comer açúcar, você vai comprar sua caixa de bombom? Você vai levar para dentro da sua casa balinha? Você vai levar uma goiabada daquela de 1 quilo? Que eu amo também aquela goiabada da predileta Cascão. Quem já comprou essa goiabada aí? Com creme crack, com aquele outro biscoitinho, maisena. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Mas, irmãos, eu caminho, eu e a pastora 6, 7 quilômetros por dia para poder comer o que eu precisar comer. Agora, se você tem alguma limitação, cuida do templo do Espírito Santo. Os irmãos que são diabéticos, que têm pressão alta, irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Ah, pastor, mas quando eu era do mundo, eu gostava de tomar uma cerveja, eu gostava de tomar, né, um velho barreiro. Não sei nem se existe mais. Antigamente tinha um velho barreiro. Aí, irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 21, o vinho, capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroça. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Tira isso da tua vida nessa noite. Deus te deu o poder de decisão. Saia daqui hoje dizendo: eu não vou colocar mais isso na minha boca. Eu vou glorificar a Deus com meus lábios. Você foi chamado para glorificar a Deus com o seu corpo. Aleluia! Provérbios 23, 19 a 21. A Bíblia diz: ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Meu Deus do céu, Deus está falando de equilíbrio. Quer dizer que você vai receber, você vai gastar todo o teu dinheiro em churrascaria? Ah, eu vou na Laço de Ouro, eu vou no Baby Beef, eu vou na pizzaria, o irmão deu uma cola na pizzaria, eu vou lá na tia da esquina comer o cachorro quente. Irmãos, tudo nós podemos, mas com equilíbrio. Paulo falou: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É dessas coisas que precisamos estar livres, irmãos, porque essas práticas nos prendem ao mundo. Tem lugares que não são mais para nós pisarmos.
Você quer produzir o fruto do Espírito Santo? Não pise em lugares que Jesus não pisaria para ficar à toa. Porque Jesus ia de encontro aos pecadores, Jesus ia de encontro às prostitutas, aos publicanos, mas para evangelizar, para demonstrar graça, para demonstrar amor. Mas se você está indo a algum lugar, alguma situação, né, algum ambiente contrário a Deus, para ficar ali à toa, irmãos, corre desse lugar, porque é laço para a tua vida. Aleluia! Um abismo chamará outro abismo. Hoje você tem que colocar isso na sua mente. Jogos de azar, vícios de videogame. Quantas pessoas viciadas em videogame, irmão? Não fuma, não bebe, não joga no bicho, mas é viciado no videogame. Irmãos, quantas pessoas praticando a corrupção, o suborno, jogos de azar, os vícios das redes sociais. A Nanda contou alguém aqui há pouco tempo agora que uma pessoa, né, a mãe de uma médica, não é isso? Acho que ela contou aqui num culto aqui que nós estávamos presentes, falando que ela não consegue ficar sem o celular, sem a rede social. Você já imaginou isso, irmãos? O que é isso? Essa dependência. É aquela pessoa que está cozinhando, mas fica assim, ó. Talvez você conhece alguém assim, que fica lá, ó, mexendo, né? Não é botar o louvor, botar uma pregação e ficar, não. É ficar lá na rede social. E vamos ver o que fulano fez, vamos ver o que ciclano fez. Irmãos, Romanos 7,5 diz assim: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo está dizendo o seguinte: antes de Jesus nos alcançar, essa mão, esses pés, esses joelhos, essa boca, esses olhos, esses ouvidos, tudo isso estava a serviço do pecado. Mas agora nós fomos transformados em servos e servas do Senhor. Quem recebe essa palavra e glorifica a Deus? Se o homem não for liberto em sua alma e no seu espírito, ele continuará escravo do pecado, irmãos. Fadado a todos os tipos desses males. Vamos lá em Marcos 7. Já estamos caminhando, tá, irmãos? No final. Marcos 7. 21 a 23. Marcos 7. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de decisão. Você vai sair daqui com intento no teu coração: eu não vou mais tropeçar naquela pedra. Marcos 7, 21 a 23 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Você quer um segredo? Não coloque nada daquilo que é abominável ao Senhor diante dos teus olhos. Começa a colocar diante de você a palavra. Começa a colocar diante de você mensagem. Começa a se encher de louvor. Começa a se encher de adoração. Começa a falar das coisas de Deus. E você vai começar a produzir o fruto do Espírito Santo. Aleluia! Fala para o seu irmão: não desça da cruz. Nosso velho homem precisa estar crucificado com Cristo. Nós falamos aqui no início da reunião de hoje, lá no batismo. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. A força necessária para vencermos o pecado, como eu falei, não está em nós, irmãos. O Espírito Santo é quem nos ajuda a nos entregarmos inteiramente ao Senhor, para que Ele nos domine e nós consigamos o quê? Reter esses impulsos. Porque o Senhor nos dá o domínio próprio, irmãos. O Senhor nos capacita a ter domínio próprio. Vamos lá em Gálatas 5, 16 a 17. Gálatas 5, 16 a 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, em Gálatas 5,18, a Bíblia nos mostra que nós só conseguimos produzir o fruto se nós formos guiados pelo Espírito. Contra estas coisas, se você obedecer a Deus, não há lei que vai te impedir. Porque a lei é para transgressor, a lei é para punição, para indicar o erro. Se você estiver em Cristo, você é nova criatura, o teu caminho é aplainado e você consegue andar em novidade de vida. Aleluia! Produzir o fruto do Espírito, irmãos, não é uma experiência única ou momentânea. Eu hoje estou produzindo fruto, amanhã eu pretendo, quarta-feira não sei, não é essa semana, quem sabe, é porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, irmãos,
A grande questão não é se alguma vez nós tivemos uma experiência profunda com Deus, mas se de fato o Espírito Santo continua no controle da nossa vida. Paulo também nos fala: não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, a qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, Ele habita conosco. Ele estará conosco até o nosso último dia sobre a face dessa terra, seja pela nossa morte ou seja pelo arrebatamento. Nós somos casa de Deus, somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, sua igreja resplandecerá. Aleluia! Nós temos que resplandecer, irmãos. Aleluia! Para facilitar o nosso entendimento, nós vemos a Bíblia nos mostrando através de Gálatas capítulo 5, 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, a Bíblia fala do amor, da alegria e da paz que devemos ter diante de Deus. Como é que você tem servido ao Senhor? Você tem separado um tempo de qualidade para Deus na tua casa? Você chega na casa do Senhor com alegria? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas como é que você vem para a casa do Senhor? Como é que você está levando a tua vida diante do Senhor? Nós que já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, irmãos, nós precisamos conservar as nossas vestes alvas. O verdadeiro cristão, ele sabe dessa luta diária. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, mas isso nós precisamos fazer com alegria, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós fomos resgatados da mão de Faraó. Nós fomos resgatados do Egito, o mar já se abriu, nós passamos pelo meio do mar, fomos batizados, aleluia! Nós vimos coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa conversão, na nossa libertação, e nós não vamos retribuir ao Senhor, como diz aqui, com o amor, com a alegria e com a paz? A paz é um indicativo que você está bem com o Senhor. Quem está sentindo a paz do Senhor nessa noite? Fala para o seu irmão: e a paz do Senhor? Aleluia! A outra parte do fruto fala, irmãos, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, que são virtudes que nos fazem viver em sociedade, especialmente entre os irmãos. Então, não vem com essa que, olha pastor, mas o senhor não conhece a minha história, eu sou assim, sabe? Eu fui formado dessa forma, eu acho até que eu nasci assim, olha, não tem muita paciência não, olha, não me bota na recepção, não me bota no louvor, não me bota aqui, não me bota acolá, porque eu não consigo. Irmãos, em Cristo você pode todas as coisas. É Ele quem te capacita. Se você obedecer, nós temos vários testemunhos. Irmãos, quem era Moisés antes do Senhor amansar aquele homem? Mas a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra. Não é? Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que tiveram seu caráter tratado para poder serem usados pelo Senhor. Saulo, perseguidor da igreja, consentia com a morte dos cristãos, se alegrava quando o cristão era preso, entregue às autoridades quando era punido, porque serviam a Jesus. Mas após a sua conversão, aleluia, ele chegou a declarar: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Será que nós podemos chegar nesse auge, irmãos? Entendemos que nesse mundo nada mais vale a pena. Não estou dizendo para você não gostar da natureza, não ir ao shopping, não ir à praia, não é isso não. É o sistema que opera esse mundo. As coisas estão ficando muito caras, irmãos. Os irmãos estão acompanhando jornais, os irmãos estão acompanhando aí esse bafafá dessa Olimpíada, aquele cavaleiro, aquelas mensagens subliminares, cada coisa terrível e tremenda. Porque a Bíblia diz que em breve o anticristo vai se levantar. Mas a boa notícia é que nós já estaremos na glória com o Senhor. Nas bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, sendo galardoados por Jesus durante os 7 anos da grande tribulação. Então vale a pena servir ao Senhor, irmãos. Vale a pena servir a Jesus. Aleluia. Glória a teu nome. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Precisamos lutar cada dia mais pela maior virtude do cristianismo, que é o amor. Não permita que o individualismo e toda essa violência que nos cerca drenem a tua força e a tua capacidade para ter comunhão, irmãos. Porque se você ligar a televisão, se você ficar vendo só as notícias,
você não sai nem de casa. Você não vai nem trabalhar mais, né? Porque as coisas estão cada vez mais próximas. Aquilo que era antes, era longe, agora está do lado da nossa casa, da nossa vida. Mas a boa notícia é que o Senhor tem o controle da nossa vida. Amém? A Bíblia diz, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Então nada acontece na vida do cristão por acaso. Se você conhecer alguém que mesmo cristão, servindo a Deus, uma pessoa abençoada, temente, um homem temente, uma mulher temente, aconteceu uma fatalidade na vida daquela pessoa, irmão, pode crer, já era a hora dele. Jesus sabe a hora certa de nos chamar, e a morte é só um pretexto, irmãos, né? A gente tem aquela ideia maravilhosa de que um dia nós vamos sentar na cadeirinha de balanço, com o controle na mão, vendo coisa. Não, a gente pede, Senhor, que seja assim, né, Pai? Se eu tiver que ir, que seja lá vendo um filme, uma pregação, e eu vou embora para Ti, Pai. Mas às vezes, irmãos, né? Como muitos homens da Bíblia foram cerrados ao meio, enfrentaram açoites, foram traspassados, enfim, coisas terríveis aconteceram. Nós também perdemos muitos irmãos em Cristo por bala perdida, por doenças mortais, né? Mas a Bíblia diz que essas pessoas que morreram em Cristo terão a primazia no dia da volta de Jesus. Eles ressuscitarão primeiro. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, o crente nunca perde. Ainda que ele morra nessa existência, ele continua vivendo para Jesus. Aleluia! Vamos lá em Efésios 4, 15 a 16. Glória a Teu nome, Senhor. Efésios 4, 15 a 16. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Traduzindo, quando nós amamos uns aos outros, quando estamos em comunhão, quando estamos unidos no Senhor, Deus vai produzir o crescimento da obra. Porque o discípulo vai gerar discípulo, a ovelha vai gerar ovelha. O amor que está aqui dentro, irmãos, vai se responsabilizar, que é Jesus, em trazer a edificação e o aumento desse corpo. Quem crê que essa igreja vai crescer, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Efésios 4, 32, olha o que diz o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se nós não perdoarmos, se retivermos o perdão, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Então, é fruto do Espírito. Nós temos que ser longânimos, temos que ser perdoadores, temos que amar uns aos outros. Para que cada parte do corpo de Cristo seja edificada, irmão, nós temos que cooperar com esse corpo. Tudo que envolve a nossa comunhão precisa ser para a glória de Deus. Você foi chamado a construir pontes. Você foi chamado para gerar cura e não feridas. Eu tenho tido contato com muitas pessoas lá na capelania do Hospital Cardoso Fontes, e nós temos relatos de muitos cristãos que estão sendo feridos dentro da casa do Senhor. Quando na verdade aqui é o hospital de Deus. Quando na verdade a casa do Senhor é casa de bênção, é casa de cura, é casa de renovo, é casa de salvação. Irmãos, olha para a sua mão. Deus derramou unção nas tuas mãos. Aleluia, para você poder ministrar cura nas pessoas. Para você apertar a mão e receber bem aquela vida, para que aquela vida se sinta amada, queira voltar, queira permanecer na presença de Deus, na presença do Senhor. Precisamos imprimir o amor de Deus na vida do nosso irmão e não o sofrimento. Irmãos, Jesus, ele caminhou para a cruz, sendo blasfemado, sendo chicoteado, sendo zombado, depois todo aquele sofrimento, mas a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. Aleluia. Jesus nos amou até o fim, ele é o nosso padrão de amor. Jesus é o nosso padrão de perdão. Irmãos, é até 70 vezes 7, ou seja, é um número incontável. Você está capacitado por Deus a perdoar, seja quem for. Do seu irmão em Cristo, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, ao seu chefe, ao seu subordinado no trabalho. Deus te capacitou para que você perdoe, porque quando você perdoa, você recebe a vida de Deus. Você recebe alívio para a sua alma.
João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de amor uns aos outros. Irmãos, a verdadeira igreja, ela não precisa necessariamente ser conhecida em primeiro lugar pela palavra, mas ela tem que ser conhecida pelo amor. Jesus falou isso aqui: se tiverdes amor uns aos outros. O que está falando aqui, Jesus está falando, irmãos, é a reciprocidade. E a lista dos mandamentos do amor recíproco é grande. Olha, presta atenção, eu fiz um compilado para fechar. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. Temos que aceitar uns aos outros, no sentido de receber o nosso irmão. Saudar-nos uns aos outros. Tem uns irmãos que a gente até dá o ósculo santo, né? E os irmãos aqui são cheirosos, irmão. Não tem um irmão que entra nessa igreja que não tem o perfume de Cristo, né? A gente chega a ficar com gosto do perfume no lábio, porque a gente dá aquele beijo abençoado na bochecha do irmão. Aleluia! Ter cuidado uns com os outros, não é isso? Você sabe que o seu irmão tem problema na mobilidade, tem uma dificuldade, mora longe. Graças a Deus, irmãos, eu tenho visto isso nessa igreja. Os irmãos oferecem carona, os irmãos pegam pela mão, levam até o carro, abre a porta, faz isso, faz aquilo, porque o amor de Deus nos constrange a isso. Nós não estamos fazendo favor, não estamos fazendo nada, nós estamos deixando o amor de Deus ultrapassar os limites do nosso corpo. A Bíblia diz: sujeitar-nos uns aos outros, suportar uns aos outros, não ter inveja uns dos outros. Ih, o meu irmão trocou de carro. Puxa vida, não é fácil não. Eu faço tudo, dou dízimo, dou oferta, olha aí, ó. Meu carro tem 20 anos, 25 anos, 30 anos. Irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, né? Aprenda. O contentamento é uma das maiores virtudes do cristão. E talvez uma das coisas mais difíceis, você ser contente com aquilo que Deus tem te dado. Dá glória a Deus. Porque se você não tem o carro, com certeza você tem a possibilidade de pegar uma condução, você tem a possibilidade de pegar o Uber. Mas seja contente, contentai-vos com aquilo que tens, diz a palavra. Não se queixar uns aos outros. Já viu como é que está aquele irmão? Está barrigudo. Já viu como é que está a irmã fulano de tal? Olha lá, o dente está caindo. Já viu como é que está? Onde ela senta, a cadeira fica suja. Já viu? Irmãos, né? A gente às vezes conviveu ou convive em lugares que as pessoas são assim, mas está repreendido isso na nossa vida. Eu quero produzir o fruto do Espírito Santo. Se eu não tenho o que falar, não falo nada, mas se eu tiver que falar, eu vou falar bem do meu irmão. Eu vou enxergar ele com os olhos de Deus. Olha, ele pode até não estar aquela bênção, mas pela fé, aquele irmão está abençoado em nome de Jesus. Só não posso falar mal. Confessar os pecados uns aos outros. Irmão, se você tem a convicção, se você acha que de repente em algum momento você não foi feliz nas suas palavras e feriu um irmão, né, na casa do Senhor, ou até mesmo na sua casa, no seu ambiente de trabalho, vai lá, pede perdão, né? Busca a reconciliação. Não há nada mais bonito, mais honroso do que um cristão, irmãos, ir lá e não esperar o outro vir, não. Olha, me perdoe por aquilo que eu te falei, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei de fazer. Irmãos, é você e Deus, sou eu e Deus. Perdoar-nos mutuamente, edificar-nos reciprocamente, ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Ninguém mais tem paciência para ouvir, já percebeu? De repente o irmão, né? Ou seja, pela idade ou pelo jeitinho dele, ele começa a contar alguma coisa, a pessoa já está olhando o relógio. Ih, esse irmão aí, só misericórdia. A história dele é desse tamanho. Irmão, deixa o irmão falar. Fala! Dá o microfone para o irmão. Deixa o irmão falar. Como é que você quer produzir o fruto? Né? E não adianta orar para produzir o fruto, não, porque o fruto é treinamento. Você está se dispondo a produzir o fruto, Deus vai colocar você diante de pessoas difíceis para você produzir a paciência, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. A gente quer as coisas prontas, né, irmão? A gente quer a obra pronta. Mas olha, não há nada mais bonito para aquela pessoa que está contando a história ver que você tem paciência. Porque as pessoas estão impacientes, irmão. Ninguém quer ouvir mais ninguém. Hoje os pastores, para você falar pastor com igreja grande aí, você tem que passar por uma comissão, por segurança, por não sei o quê. Olha, irmãos, a dificuldade é grande. Mas graças a Deus que ainda existem homens e mulheres de Deus que sentam ao final de culto para te ouvir, para orar por você, para se colocar no lugar que Deus quer que nós nos coloquemos. Porque se estamos aqui, alguém investiu na nossa vida. Tempo, oração, jejum, né? Se consagrou pela nossa vida buscando a Deus por nós. Devemos levar os fardos pesados uns dos outros, irmãos. Nós sabemos que, as mulheres falam muito isso aqui no Clube do Livro, né? A terapia é a questão de você falar, de você colocar, é a cura pela palavra.
Como eu estava falando agora há pouco, né? Muitas vezes o seu irmão precisa falar porque ele vai ser curado quando ele coloca para fora. Porque aí você vai poder aconselhá-lo na palavra, você vai poder dizer para ele, olha, eu vou orar com você, eu vou seguir com você junto em oração. Outro ponto, nós devemos ser hospitaleiros uns com os outros. Como é que você recebe o seu irmão quando ele vai na sua casa? Você ainda tem aquele hábito maligno de botar a vassoura atrás da porta? Misericórdia, hein? O Senhor já nos libertou disso. Você bota a ferradura, você bota o copo com água. Irmãos, essas tradições, esses costumes, esse misticismo, está liberto em nome de Jesus. Crente não tem mais essas coisas, não. Nós temos que ser hospitaleiros, né? Receber aquele irmão com uma aguinha gelada, com um cafezinho, né? A visita, ele visitou você, bota lá o que você tem de melhor. Que é quando você oferece o que você tem de melhor, Deus dá a paga, irmão. Deus recompensa. O que você semeia, você colhe. Temos que ser bondosos e orar uns pelos outros. Isso tudo aqui faz você produzir o fruto do Espírito Santo. Somos aperfeiçoados pelo amor. Aleluia. E por último, o domínio próprio e a mansidão. A Bíblia diz, Provérbios 25, 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Talvez esse seja uma das virtudes, uma das qualidades lá do fruto do Espírito mais difíceis, não é? Porque o domínio próprio, você para exercer o domínio próprio, você tem que ser irrepreensível. Ninguém precisa chamar a sua atenção. Você está vendo que você vai passar do limite. Você está vendo que você está indo para o caminho errado. Você está vendo que você vai cair no buraco. Você mesmo, através do Espírito Santo na tua vida, você desfaz aquela rota. Você deixa aquele mau caminho. Você deixa aquela situação errada. Aleluia. Já a mansidão, irmão, nos faz parecidos com Jesus. Seja manso e humilde de coração. Eu sei que o trânsito está difícil. Os irmãos que dirigem muito, né, que trabalham dirigindo. Coitado do pastor Luiz, dirige para todo lado, vai para a Baixada, vai para Teresópolis, vai para a região do Lago, às vezes, né? Mas eu tenho certeza que esse homem frutifica, né? O máximo que ele vai fazer é levantar a mão e vai dizer assim, vai abençoado, em nome de Jesus, que o Senhor te salve, te cure e te liberte. Mas nada de botar o braço para fora, né? Fazer sinais feios, xingar um palavrão, irmãos, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso, porque nós temos o que em nós? As virtudes do Espírito Santo. Os mansos herdarão a terra. Você quer viver bem? Seja manso. Não fica com essa que, a fulana joga o lixo, eu varri a calçada toda, agora ela varreu de propósito, foi parar o lixo na minha calçada. Irmão, quanta gente morre por causa de muro. Quanta gente morre por causa de briga de sujeira de rua. Quanta gente morre por causa de... porque abriu a porta, amassou o carro. Irmão, quanta gente morrendo por bobagem. Mas os mansos herdarão a terra. Quem quer morrer velhinho, diga amém. Quem quer ser arrebatado, né? Mas se acontecer da gente ficar velhinho, você vai ficar mansinho. Você vai ser como Moisés, né? Você vai estar preparado para ouvir. Irmãos, coitado de Moisés, né? 3 milhões de pessoas, você imagina, não tinha, até determinado momento, não tinha, era tudo com ele. Na tenda de Moisés para ele resolver, depois que ele levantou lá os auxiliares, mas até então você imagina quantos gabinetes Moisés fez. Moisés, está faltando luz, Moisés está faltando água, Moisés acabou as compras, Moisés. Meu Deus do céu, a cabeça de Moisés devia dormir com a cabeça pesada em muitos momentos. Mas Deus foi tão bom que depois levantou os auxiliares para Moisés, né? Homens cheios do Espírito, homens de palavra, de decisão, para estar do lado de Moisés. É assim que Deus faz, irmãos. Os mansos herdarão a terra, terão paz, diz o Salmo 37:11, e preservam a unidade do Espírito no corpo. Nunca compre briga, irmãos. Se acontecer, né? Porque a igreja do Senhor, irmãos, tem uma igreja dentro da igreja. Você sabe disso, né? A parábola das 10 virgens nos mostra claramente que existe uma igreja dentro da igreja. A igreja que vai subir tem uma igreja que vai ficar, porque está nas obras da carne. Então, se de repente você... no seu dia a dia, dentro da casa do Senhor, você topar com alguém que ainda não está tratado, não age com violência, não age com ímpeto, não. Age com a brandura. Irmão, vamos orar, deixa isso para lá, né? Vamos levar então a quem é de direito, vamos levar esse caso, mas faz tudo debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Um dia, irmãos, todo crente, é o último versículo, 1 Coríntios 4:5, eu tinha dito que era o último, mas lembrei aqui, 1 Coríntios 4:5, vou chamar já a equipe de louvor, 1 Coríntios 4:5, e eu creio que essa palavra falou aos nossos corações. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa, se você ainda tinha
alguma música do mundo guardada no teu computador, nos teus arquivos, se você ainda tem vitrola antiga com LP, toca CD, você vai se desfazer disso em nome de Jesus. Porque essas coisas não te pertencem mais. Não fazem mais parte do teu mundo. Você agora é do Senhor. O que tem que entrar nos teus ouvidos, pelos teus olhos, né? Para acessar o teu coração, tem que ser os altos louvores a Deus. Crente não ouve música do mundo, irmãos. Crente tem que se desfazer de tudo aquilo que são portas de acesso ao inimigo. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Só vou deixar uma aguinha na boca. Semana que vem, culto de ceia, nós vamos falar de galardão. Nós vamos falar do que Deus tem reservado para a igreja obediente que vai subir. Os galardões. Por tudo aquilo que você faz no seu corpo para honrar o nome do Senhor. Tudo aquilo que você faz no teu corpo para honrar a Deus. Você vai ser galardoado por isso. E eu creio, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo falou fortemente ao nosso coração. Porque o fruto do Espírito é uma parceria entre o Espírito Santo e nós. Se você, à medida que você permite o Espírito Santo fazer essa obra, você vai produzir o fruto do Espírito Santo. Então fique de pé nessa noite, nós vamos louvar aquele hino que